Vocês podem sentar, daqui a pouco vocês levantam para ouvir a palavra. É um prazer estar na casa do Pai, e a casa do Pai se chama Casa de Oração, então não tem uma placa. É verdade. E a gente já se conhece há quase um bom tempo. Eu aprendi a amar eles e também sei que sou amado deles. Gosto muito de vir aqui. Então, quando o pastor ligou para mim, eu disse, não, tranquilo, vou lá. Quando cheguei aqui, ele falou, a Fátima nem sabe que sou eu. Não, tá bom. Surpresa. Meus irmãos, muitas vezes eu vejo assim, quando os pastores, as pessoas oram pela quem vai pregar, daí ele pega e faz uma outra oração. Está desfazendo a oração daquele que orou por ele. Então, quando a gente recebe uma oração de alguém, recebe ela no nome de Jesus. Porque se torna meio humilhante, né? Vem orar por ti. Daí vem, faz outra oração, desfazendo aquela oração. Então eu vejo muito isso aí, eu reparo. Então nós temos que valorizar a oração do irmão, amém? E hoje nós vamos falar de princípios e propósito. Amém? Agora sim, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Lucas 8, 27 e 28. E vai até o 39, né? É a cura do endemoniado Geraseno. Queria levantar aqui o terra. Lucas? Acharam? Lucas? Lucas 8, 27, 28 e 39. Amém. Amém? Amém. Falamos assim. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Rogo que não me atormentes. Amém? Até aqui. Amém. Deixa sentar. Irmão, hoje nós estamos vivendo uma batalha espiritual. E se vocês notarem, quando Jesus chegou para eles e ele viu, ele se prostrou-se. Porque os demônios são anjos caídos e eles reconhecem a Deus. Então Deus está sempre acima de tudo. Deus tem um princípio. Deus tem propósito na vida da gente. E esse demônio que estava lá habitando neles era uma cidade que Gadara, ela era uma cidade composta dos romanos ali, uma confederação. E ali eles faziam muitos sacrifícios de porcos. Eles sacrificavam os porcos ao deus Zeus e seu filho Dionísio. Então notem que era uma cidade gentia, dos gentios, e ali não havia o amor e o temor de Deus. E Deus sempre tem propósito na vida de cada um. Amém. Deus entra com a providência. Deus tem um princípio. Quando Jesus veio para ali, Jesus já veio com um propósito. E quando esse endemoniado veio até Jesus, ele reconheceu a autoridade de Jesus.
E é isso que nós, como igreja, temos que reconhecer a autoridade da nossa liderança. Não julgar, mas sim reconhecer. E eles se prostraram diante de Deus, que é Jesus, já demonstrando para todos os que estavam ali, que aquele ali era realmente o Filho de Deus. E se vocês notarem aqui, perguntou-lhe Jesus, no 30, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então não quer dizer que sejam, uma legião ela é composta de 6.000, mas a palavra está dizendo muitos demônios. Quando nós convidamos uma festa, vai vir um monte de gente vai vir aí. Então não está especificando a quantidade. Não quer dizer que ali sejam 6 demônios que estavam naquela pessoa. Amém? Quando ele falou aquilo ali, Jesus falou ao endemoniado, ele sabia quem estava neles, mas era para que as pessoas que estavam ali na volta reconhecessem a autoridade dele como Filho de Deus. E Jesus é tão bom que ele sempre está à nossa frente, com os braços estendidos. Só basta dizer, Pai, eis-me aqui, papai. Aleluia. Entra na minha vida. Nós estamos vivendo uma vida que é a vida que todo mundo queria ter lá no Velho Testamento. Nós temos o Espírito Santo, que o Senhor, quando subiu aos céus, ele disse, olha, eu subo ao Pai, mas vou deixar com vocês o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia. Só que nós temos que buscar com intensidade, invocar com intensidade o nome dele nas nossas vidas. Às vezes que nós temos, como igreja, nós temos que colocar como prioridade Jesus em nossa vida e o Espírito Santo. Porque se nós não colocarmos o Espírito Santo em nossa vida como prioridade, nós vamos ser igreja vazia. E igreja vazia é a oficina do diabo. Igreja que não teme a Deus, que não tem temor, não impõe respeito a ninguém. Note que esse Gerazeno, ele estava endemoniado. Mas Jesus, quando foi para lá, já foi com um propósito. Já foi com um princípio. Tanto é que, se vocês notarem, esse Gerazeno se tornou um missionário de Jesus. Que quando ele queria sair, não me deixe aqui, eu quero ir contigo. Ele disse, não, fique aqui e mostra o que eu fiz contigo. Aleluia. E aqueles pessoal, quando saíram dali correndo, o Senhor expulsou para os porcos, que são 2.000 porcos que tinham ali. E disse assim, só não joga nós no abismo, que é o lugar deles. Permita que nós entremos nos porcos. E o Senhor permitiu. E eles caíram penhasco abaixo, vindo a morrer aqueles porcos. O pessoal saiu para ir para a cidade. E esse mesmo pessoal que veio, eles poderiam chegar, viram que a pessoa estava ali bem vestida, curada, mas não glorificaram o Senhor. E sim expulsaram Jesus daquela cidade. Mas Jesus, com aquele propósito e princípio, deixou um missionário. Aleluia. Para ganhar almas, ganhar a família, ganhar a cidade. Glória a Deus. Ele foi para Decápolis, cidade composta por 10 cidades da Confederação Romana, pregando para 10 cidades. Vocês todos são missionários. Vocês, quando saírem, levem a palavra. Vocês congregam na congregação, na casa do Senhor. Vocês têm pastores que ensinam a palavra. O que vocês aprenderem, que está na Bíblia, pregam. Porque a palavra pregada com carinho e com amor, ela salva. Nós não devemos olhar a roupa, não devemos olhar o que ela tem, mas sim buscar a Jesus e mostrar para eles. Nós temos que ser exemplo.
Não precisamos ser santo, que santo nós temos que nos santificar todos os dias. Tanto é que está lá em João 17, o Senhor falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro também diz que nós devemos nos santificar, devemos nos guardar para o Senhor. Quando estamos na rua, nós temos que fazer diferença, porque esse missionário ele fez diferença. Note que ele saiu dali, foi para a sua família, ganhou a sua família, pregou para os Gerazenos e depois foi para Decápolis, para aquelas 10 cidades. Quando ele disse, Senhor, deixa eu ir contigo, disse, não, fique aqui. Aleluia. Então, quando vocês estão na casa do Pai, quando saírem para a rua, preguem a palavra. Mas eu não sou pastor, eu não sou diácono, não sou nada. Se tem alguém do teu lado que quer ouvir a palavra, não perca a oportunidade, fala para ele. Mas não precisa também enfiar a goela abaixo de Jesus. Que nós temos que ganhar o nosso irmão é com amor, é com carinho, com testemunho. Sempre que eu ouço o testemunho dos irmãos, aquele testemunho me fortalece. É isso que nós temos que ter conosco. Nos fortalecer com os testemunhos que a gente vê. Quão grande, tão maravilhoso é esse nosso Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Naquela cidade, eles faziam grandes sacrifícios. Eles ficaram tão revoltados com o Senhor, porque são 2.000 porcos que eles perderam. Eles faziam sacrifícios. Sacrificavam, ofereciam a Zeus, a Dionísio. Dionísio era um deus de fazer sexualidade, aquelas coisas lá de impurezas. Então, eles sacrificavam aqueles porcos e depois vendiam para o povo. O povo, então, comia aquilo ali e já ficava contaminado. Então, a cidade ficou revoltada, porque perderam. Perderam a oportunidade também de agradecer, de dar louvores a Deus. Mas Jesus, no seu princípio e no seu propósito, deixou aquele missionário. Creio que aqueles que viram realmente quem ele era, aceitaram. Porque quando nós vemos uma pessoa que está acostumada a beber, está acostumada a se drogar, e nós vemos a diferença dele, falando de Deus, falando das maravilhas que Deus fez na vida dele, na vida da família, é tão bom. Aleluia. É maravilhoso isso. E quando ele chegou para a família dele, eu tenho certeza que ele ganhou a casa dele. Que nós temos que ganhar a nossa casa. Não adianta nós queremos arrumar a casa dos outros se a nossa não está arrumada. Primeiro a nossa casa. Vamos para a nossa congregação, honremos sejamos leais aos nossos pastores, fiel a Deus, e vamos ganhar a nossa casa. E não é fácil ganhar a casa. Não é fácil. Porque o próprio Jesus falou que santo de casa não faz milagre. Os nossos de casa são, mas não é forçando. Nós temos o nosso filho mais velho. Eu não forço, mas agora já está falando, dando amém. Glória a Deus. O nosso neto, quando manda mensagem para nós, diz amém, pô. Então isso aí Aleluia. é maravilhoso, é som para os ouvidos. Quando chegarmos em casa, nós devemos dar testemunho, nós devemos amar com os mesmos defeitos. Que quando tentavam prender esse Gerazeno, eles não conseguiram, arrebentavam as correntes. E quando ele veio ao encontro de Jesus, com certeza ele veio para machucar, mas reconheceu Deus. Aleluia. E se ajoelhou. Porque era isso que os anjos faziam quando estavam no céu. Esses mesmos anjos que se tornaram anjos de Satanás. Veja o tormento que ele estava passando.
aqueles que não têm Jesus vão passar. Não quer dizer que nós, como cristãos, sermos melhores do que os outros. Irmãos, eu vejo por aí muitas pessoas dizendo que somente os evangélicos vão ganhar o reino do céu. Somente a minha igreja vai ganhar o reino do céu. Irmão, se a placa salvasse, ela estava ali dentro, pro lado de dentro, as pessoas estavam adorando a placa. Que o próprio pastor falou, não é pela placa. Mas sim nós devemos ser missionários de Deus. Olha o que esses médicos sem fronteira fazem. Eles dão a vida para aquelas pessoas. Veja a miséria que tem na África. E mesmo assim os missionários estão lá firmes. Não precisamos muito longe. Vamos aqui para a Amazônia. Em Manaus. Não sei se alguém aqui conhece Manaus. Mas veja ali a pobreza que tem. E os missionários vão com tudo. Vamos investir em missões. Vamos nos preparar. Porque quem está em missão, ele depende de chegar numa casa de um irmão e ser recebido. Abracem seus missionários. Incentive. Porque nós precisamos ganhar o máximo de almas para o reino. Porque a vinda do Senhor é certa. Irmãos, nós sem Deus não somos nada. E Deus sem nós, Ele continuará sendo Deus. Quando nós estamos na rua, não precisamos dizer para ninguém. Glória a Deus. Eu sou crente, está aqui a Bíblia. O nosso falar, o nosso andar, demonstra se somos ou não somos cristãos. Glória a Deus. E quando vamos fazer alguma coisa errada, devemos perguntar: o que Jesus faria? Note que ali, nenhum dos apóstolos fez nada. Ficaram só olhando a Jesus. E Jesus ganhou essa alma. E através dessa alma, ele ganhou aquela cidade. E ganhou mais as outras 10 cidades. Se um faz diferença, imagina uma igreja unida, uma igreja com propósito. Verdade, Senhor. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, no princípio, a terra era vazia, sem nada. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E note a diferença. Quando o Senhor nos fez, Ele desceu, pegou o barro, fez um bonequinho e ali soprou o sopro de vida. Começou com um princípio, com um propósito. Só que nós devemos ter amor a Deus e temor a Deus. Temor não é ter medo. Tem pessoas confundindo temor com medo. Sabe, irmãos, eu poderia trazer uma palavra bem mais leve, mas foi essa palavra que o Senhor me deu. Glória a Deus, aleluia. Nós, como igrejas, temos que melhorar. Glória a Deus. Aleluia. Para nós ter templo do Senhor, nós temos que melhorar, nós temos que orar mais, buscar mais, jejuar mais, louvar mais. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Tem muitas pessoas dizendo por aí: amanhã eu vou aceitar Jesus, primeiro eu vou hoje, eu quero beber tudo. Quero fumar tudo. O amanhã pertence a Deus. Quem tiver que consertar o altar e aceitar Jesus tem que ser agora. Esse é os últimos dias de Jesus na nossa vida. Que quando nós deitamos, a gente não sabe se vai amanhecer com vida. Mas se nós estivermos com Jesus no coração, com certeza nós vamos um dia nos encontrar todos juntos e poder louvar a Deus, sentar na mesa. Aleluia. Amém? Santo é o Senhor.
Glória a Deus. Não fugindo da palavra, que nem tinha a pastora Débora, você ia contar uma historinha. Não sei se alguém conheceu a pastora Débora, acho que não, né, pastor? Acho que não. A gente tem que cuidar o que fala. Um pastor sempre dizia para todo mundo: eu leio a Bíblia, eu oro, eu me santifico todos os dias e jamais vou sair da presença do Senhor, eu vou falar alguma coisa, questionar a Deus. Isso não vai acontecer comigo. E nós somos fracos, a gente tem que ter cuidado. Porque Deus, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Não sei se eu já falei aqui outra vez, mas ele tinha uma criança de 7 anos e ela foi visitar os avós. E do 3º andar, ela veio a cair e morrer. Imagina a dor de a gente perder um filho. Nós não... Deve doer demais, ainda mais para um pai e uma mãe. E ele, quando soube daquilo, ele se prostrou e começou a questionar a Deus. Por que eu, Senhor? Por que eu? Eu oro, eu jejuo, eu busco, faço maravilhas no teu nome. Por que o meu filho? Irmão, nós temos que ter cuidado. Se acontecer algo com nós, que a irmã deu testemunho aqui do esposo, ela agradecendo a Deus, não questionando Deus, agradecendo a Deus. É isso que nós devemos fazer, agradecer a Deus em tudo, agradecer na dor, porque agradecer com prazer, com bolso cheio, com panela cheia, com armário cheio, é muito bom. Mas nós, como igreja, devemos amar ao nosso próximo. O nosso próximo é aquele que está junto de nós, aquele que está lá debaixo de uma ponte. Nós, quando fizemos, a cada 15 dias, fizemos refeição e levemos lá debaixo das pontes, nas ruas, levemos para eles comida, para eles lá. Eles ficam tão felizes, aquelas pessoas. E nós não temos nojo, não temos medo de levar aquelas comidas. Eu não ponho no Face. Tem uns que põem. Porque eu acho injusto nós colocarmos aquela vida para os outros verem que eles estão recebendo comida. O que a tua mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. A ajuda de roupa, de alimentos, ela deve ser de dentro do teu coração. E se ela sai de dentro do teu coração, ninguém fica sabendo. Mas é tão gratificante o sorriso de uma pessoa. Obrigado. Olha, é melhor para nós que fizemos aquela obra do que para quem está recebendo. Imagina esse Gerazeno, que estava atormentado, cheio de demônios. Quando ele foi liberto, ele estava tão grato, que ele queria ir com o Senhor Jesus. Mas ele se tornou um missionário obediente, temente a Deus. Quando o Senhor disse não, fique. Ele disse, não, Senhor, eu não quero ficar aqui, ninguém gosta de mim. Não. Ele ficou e foi testemunha. Nós temos que ser testemunha de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não devemos olhar para o defeito do nosso irmão. A casa do Senhor, que se chama casa de oração, ela é um hospital. O que um hospital recebe? Um pronto-socorro. As pessoas vêm tudo estropiadas, tudo esgualepadas, machucadas. Aleluia, verdade. Deus diz assim, ó, eu vim pela dor, eu vim pelo amor. Receba, abrace seu irmão. Quando nós estamos no mundo e não conhecemos a Jesus, o Senhor perdoa. Mas quando conhecemos a palavra e continuamos no pecado, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Porque a palavra é bem clara. Conhecereis a verdade vos libertará.
João 8,32. Glória a Deus. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós não podemos mais errar. E eu vejo por aí crentes fazendo cada coisa, irmãos. Nós, como igreja, nós temos que ser exemplo. Aleluia. Glória a Deus. Muitos que não são crentes, ser crente que nem aquele ali, que está dando calote, que está fazendo coisas erradas, está falando mal. Eu não quero ser. Temos que tirar os demônios de dentro da gente e dizer, Senhor, esse templo aqui te pertence. Essa igreja é tua, Pai. Habita nela. O fim está chegando. E tem muitos que dizem que primeiro eu vou fazer as coisas que eu gosto. Irmãos, se temos oportunidade de consertar o altar, de convidar Jesus para ser o nosso Senhor absoluto em nossas vidas, vamos fazer agora. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aquela cidade era uma cidade perdida. Jesus entrou com princípio e com propósito através daquele Gerazeno. Vamos ser propósitos na mão de Deus para ganhar almas na rua. Aleluia, Jesus. Não devemos ter nojo. Quando eu larguei a bebida, Glória a Deus. eu só tive a ganhar. Eu gostava da 1 a 51. Gostava da Cátia. Pediu o divórcio da cachaça. Larguei a Cátia. Então, eu cheguei e disse para ela, só vou ter que pedir divórcio. Não quero saber mais da Cátia na minha vida. Glória a Deus. Me divorciei, pronto, foi embora. Larguei a cachaça do lado. E comecei. Irmãos, não foi fácil. Aqueles amigos sumiram tudo. A casa ficou vazia. Mas Jesus preencheu. Aleluia. Jesus preencheu. Minha baixinha já começou, em vez de me chamar de bonita, começou a dizer outros nomes melhor. Ela dizia bonito que era para mim. Bonito que tu fez, olha só. Não, já começou a ter palavras de amor. Irmãos, não dá para provocar essas baixinhas. Elas são perigosas. De vez em quando, essa aqui lá em casa, aponta o dedo. Quando ela aponta o dedo, eu, ó. Que não, né? Mas é tão bom a gente se... Vocês já notaram que quando nós estamos sentados junto com alguém, se ele não for um cristão, não tiver com o mesmo espírito, ele não fica perto de ti. Ele se sente nervoso e sai dali. Mas o que tem o mesmo espírito fica. Tem pessoas que sentam contigo e dizem assim, mas é tão bom conversar contigo. E um puxa uma conversa, outro puxa outra conversa, mas tudo tem Deus no meio. E isso se chama ser cristão. Porque crente é muito fácil ser. Mas fazer o que Cristo fazer, será que Cristo faria isso? Primeiro vamos perguntar antes de fazer alguma coisa errada. Será que Cristo fazia isso? E outra coisa, irmãos, concordância. A palavra não fala lá, se onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Aleluia. Então isso é concordância. Quando nós formos comprar alguma coisa, como casal, nós como igreja, falar com a esposa com o marido, se concordarem, vai ter a bênção de Deus naquela vida. Porque estão concordando. E coloca para Deus. Consagra seu trabalho, consagra sua casa, consagra seu carro, sua bicicleta, sua moto, seu casamento, seus filhos, seus netos. Consagra a Deus, entrega tudo a Deus. E deixe Ele na direção. Deixe Ele no cabo da nau. Aleluia. Porque quando Deus está no comando, ninguém toca nos ungidos de Deus. Aquele que tocar no ungido de Deus
Deus toma conta, não precisamos dizer, eu entrego em tuas mãos aquela pessoa que fez isso para mim. Isso não é coisa de cristão. Tem muitos cristãos por aí dizendo, eu entrego aquele irmão lá, aquela irmã na tua mão, Deus. Ele fez isso para mim. Não faça isso. Quando você está entregando alguém na mão de Deus, condenando, você está sendo condenado. Devemos sim dizer, Senhor, tenha compaixão da vida dele e da minha. Imagina, Jesus quando saiu dali, atravessou aquele mar, ele foi com o propósito de ganhar aquela cidade. E a cidade teve oportunidade, Deus estava ali no meio deles. Não receberam a Jesus. Expulsaram Jesus porque perderam aqueles porcos. Perderam a oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade. Nós devemos ganhar a família. Em primeiro lugar, a família. Ganhar os vizinhos. Quando a gente quer ver se uma pessoa realmente ela é cristã, vai no lugar onde ela mora. Porque o nosso vizinho, da esquerda e da direita, eles são nossos parentes mais próximos. Vocês notaram a viúva? Quando Eliseu disse para ela, sai e pede vasilhas, não poucas. Todos deram vasilha para ela. Porque ela era uma boa cristã. Temente a Deus, se ela não fosse uma boa cristã, ela não ia ganhar nenhuma vasilha. Nós devemos ser exemplo no lugar onde moramos. Glória a Deus. Na vida das pessoas, só tem duas coisas. É aceitar Jesus ou ficar com o mundo, porque Deus, Ele não aceita a gente amar ao inimigo e a Ele ao mesmo tempo. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, vamos cada vez mais buscar o Senhor, orar mais como igreja, fazer que nem esse Gerazeno. Vamos ganhar almas na rua. Vamos ganhar a nossa família, vamos ganhar o nosso vizinho. Se o vizinho ainda não é de Jesus, vamos falar com ele aos poucos, vamos lá, vamos conversando, vamos sendo exemplo. Se tem alguém na rua que está precisando de uma palavra, leve. Se alguém está precisando de uma roupa, leve. Irmãos, eu ganho muita coisa. Eu distribuo para todos. Não adianta nós segurarmos para nós e queremos ser egoístas. Esse Gerazeno poderia ser um egoísta. Não, Senhor, eu não quero ficar aqui, eu quero te seguir. Essa gente me maltratou muito. Ali, aquele Gerazeno já liberou perdão. Deus já entrou na vida dele. É assim que nós devemos fazer. Primeiro liberar.